Mais de 10 anos após a primeira invasão humana em Pandora, o chefe do clã, o Matikaya, Jake, vive feliz e em paz com sua esposa Neytiri e seus filhos. Neteyam, Loki e Tuki são seus filhos biológicos, mas eles também adotaram 2 outros. Kiri nasceu do avatar em estado de coma de Grace, enquanto Spider é um menino humano. Spider nasceu na base militar humana durante a invasão, e como criostase não era uma opção para um bebê, ele não pôde ser levado de volta à Terra com os outros. Criado por Jake e sua família, Spider se considera mais Na'vi do que humano, mas Neytiri ainda é cautelosa com ele, já que ele é filho do inimigo. Uma noite, a família olha para o céu e fica devastada ao descobrir que os humanos estão retornando ao planeta, destruindo tudo em seu caminho como se não tivessem aprendido a lição. Um ano depois, em uma das muitas naves humanas orbitando o planeta, o exército transfere as mentes de seus soldados para os corpos de Avatar recém-criados. Um deles não reage bem ao despertar até que lhe explicam o que está acontecendo. É o coronel Quaritch, que morreu durante a primeira invasão. O novo Quaritch assistiu uma gravação deixada por ele mesmo explicando que suas memórias foram copiadas para o sistema, para que pudesse ser clonado após a morte. E agora sua missão é se vingar de Jake por derrotá-los da última vez. Enquanto isso, Jake e os guerreiros do clã organizam operações de guerrilha para impedir que os humanos avancem em seus planos, atacando principalmente suas linhas de suprimento. A maioria usa armas tradicionais e monta banshees de montanha, mas como ex-humano, Jake ainda prefere usar armas de fogo e adaptou comunicadores humanos para serem usados por sua família. Durante uma incursão bem sucedida contra os humanos, Loki se torna muito confiante e desobedece Neteyam, pulando para a batalha para ajudar o seu pai e provar o seu valor. Neteyam vai atrás dele, mas essa ação imprudente faz com que os dois acabem sob o fogo inimigo. Loki consegue se esquivar a tempo, mas Neteyam se fere, e Jake precisa resgatá-lo debaixo dos destroços. Ao retornar para casa, Jake repreende os filhos por suas ações e os pune. Neytiri tenta lembrá-lo de não ser tão duro, pois eles ainda são crianças, mas Jake explica que tem medo de perdê-los, e precisa ser rigoroso para mantê-los seguros. Algum tempo depois, os irmãos visitam Max, um dos poucos cientistas humanos que traiu o exército e se juntou à defesa de Pandora. Ele e seus colegas mantêm um pequeno laboratório onde o corpo de Grace está em coma, e Kiri gosta de visitá-la, além de assistir os vídeos de Grace enquanto ainda estava em seu corpo humano. Enquanto isso, a equipe de Quaritch aterrissa na nova base humana em Pandora, onde descobrem que graças aos avanços tecnológicos, os humanos estão colonizando 3 vezes mais rápido que antes. Armados, eles começam a explorar a floresta, onde encontram restos de máquinas da última invasão. Quaritch se impressiona ao ver os vestígios de seu antigo corpo. Simultaneamente, todos os filhos de Jake, exceto Neteyam, estão na área se divertindo, mas se escondem ao avistarem o inimigo. Loki avisa seu pai pelo comunicador e recebe ordens para sair silenciosamente, mas são emboscados por Quaritch e sua equipe. Quaritch reconhece que eles são filhos de Jake por suas características, mas sua maior surpresa é ver Spider, que na verdade é seu filho. Enquanto aguardam resgate, Jake e Neytiri atacam na escuridão, matando os soldados e ajudando as crianças a escapar. No entanto, Spider é capturado por Quaritch. No interrogatório na base humana, Spider resiste à dor, e Quaritch tenta um método mais suave, dizendo que, apesar de suas memórias, ele é uma pessoa diferente e deseja se aproximar de seu filho. Jake decide que sua família deve deixar o clã Matikaya para protegê-los. Eles vão para a costa dos Metikaina, onde o clã local se adaptou ao habitat aquático. Apesar da desconfiança inicial, eles são aceitos. Jake e sua família trabalham para se adaptar à nova vida no Recife, aprendendo a montar criaturas aquáticas e respirar debaixo d'água. Kiri se destaca por sua conexão natural com o mar. Enquanto isso, Quaritch começa a usar Spider como intérprete em missões, consolidando seu domínio sobre ele. A história avança com desafios de adaptação, conflito entre os clãs e o conflito eminente entre os Na'vi e os humanos. O predador começa a perseguir Loki assim que o avista, mas de repente uma criatura maior, parecida com uma baleia e chamada de Tulkun, aparece para derrotar o predador justamente quando Loki desmaia. Segundos depois, ele acorda em cima de Tulkun, que o salvou de se afogar. Loki faz amizade com Tulkun e, como forma de agradecimento, remove um arpão preso em sua nadadeira, deixado por caçadores humanos. O Tulkun guia Loki de volta à vila, mas desaparece antes de ser visto. Loki se reúne com sua família e Tonowari tenta se desculpar pelo comportamento de seu filho, mas Loki mente, dizendo que foi tudo ideia sua. Isso faz com que Jake o repreenda novamente, chamando-o de vergonha da família. Mais tarde, Almo questiona por que Loki mentiu por ele, e Loki explica que sabe como é doloroso decepcionar o pai. No dia seguinte, Loki conta a todos sobre sua aventura, e os locais percebem que ele encontrou o Pai Akan, um Tulkun que se tornou um pária. Todos acreditam que Pai Akan é perigoso, e não dão ouvidos a Loki quando ele diz que Tulkun é gentil. Algumas horas depois, Loki procura Pai Akan e pergunta por que foi rejeitado por sua própria família, mas Pai Akan se recusa a responder. Enquanto nadam juntos como amigos, Rhea leva Kiri à árvore das almas de seu clã para conectar sua mente e encontrar o espírito de Grace. Após um abraço caloroso, Kiri pergunta por que ela é diferente e quem é seu pai, mas antes que Grace possa responder, a conexão é interrompida porque Kiri tem uma convulsão. Seus irmãos a levam de volta à vila, e Jake chama Max e sua equipe para examiná-la. No entanto, quem traz Kiri de volta à consciência é Ronald, usando um ritual medicinal tradicional. Max e sua colega médica explicam a Jake que Kiri teve um ataque epilético e não deve se conectar à árvore novamente. Como Max usou sua própria nave para chegar até Jake, o sinal foi captado pela base humana. Eles o perderam quando a nave se afastou no mar, mas para encontrá-lo novamente, precisarão de alguém que conheça a área e possa ajudá-los a visitar centenas de ilhas. Quaritch leva sua equipe para negociar com um navio baleeiro
baleeiro, e quando os baleeiros se recusam a ajudar, ele os força a colaborar ameaçando-os de morte. Enquanto um grupo de Tulkuns faz sua visita anual à vila de Tonowari, Quaritch e seus homens chegam à primeira ilha e capturam os moradores, exigindo informações sobre Jake. Spider finalmente testemunha como Quaritch é implacável, interrompendo-o quando ele tenta matar os habitantes por não saberem nada. Infelizmente, Quaritch ainda ordena que queimem todas as casas. A notícia da chegada de Quaritch às ilhas logo alcança Tonowari, que avisa Jake que ele está sendo perseguido. Neytiri quer enfrentar Quaritch para acabar com tudo, mas Jake pede paciência para elaborar um plano adequado. Enquanto isso, Loki visita Pyke, e seus amigos observam escondidos para ver se ele está falando a verdade. Loki quer saber por que Pyke é um pária, então a criatura abre a boca e Loki nada para dentro, conectando sua mente a Pyke. Isso permite que ele veja toda a história. A mãe de Pyke foi atacada por baleeiros, e Pyke lutou para defendê-la, mas seu grupo rejeitou por questão de uma espécie pacífica, e a violência vai contra suas crenças. Ao retornarem à vila, Tonowari e Ronan repreendem furiosamente as crianças por desrespeitarem a cultura dos Tulkans. No fim do dia, apenas Rei apoia Loki e expressa seu orgulho por ele. Algum tempo depois, Quaritch percebe que a violência não fará os moradores falarem, então concorda em ajudar os baleeiros a caçar os Tulkuns, sabendo que matar as criaturas que os moradores consideram irmãos atrairá Jake. Spider assiste enojado, enquanto os baleeiros lançam navios para matar os Tulkuns com armas especializadas que rastreiam os sons das criaturas. Pior ainda, a única razão para caçá-los é extrair enzimas cerebrais usadas para remédios anti-envelhecimento, desperdiçando o resto da criatura. Os baleeiros jogam os corpos de volta ao oceano, e quando os moradores os encontram, culpam imediatamente Jake e sua família. Eles querem lutar, mas Jake apresenta o rastreador que encontrou na nadadeira de um Tulkun e explica que é uma armadilha. Por enquanto, eles precisam alertar os Tulkuns para nadarem para longe em segurança. Loki percebe que ninguém alertará Pyke, porque ele é um pária, e decide fazer isso sozinho, ignorando os avisos de seu irmão. Neteyam leva suas irmãs, Alnun e Rhea, para seguirem Loki, e o encontram tentando remover um rastreador da nadadeira de Pyke. O grupo pula para ajudar, mas é tarde demais. O rastreador já enviou sua localização para o navio baleeiro, que está a caminho. Os irmãos usam seus comunicadores para avisar Jake sobre o perigo iminente, e Jake alerta toda a vila, que imediatamente pega suas armas e monta em seus hilos para se juntar à luta. As crianças conseguem remover o rastreador e nadar para longe com ele para desviar a atenção de Pyke, mas isso é exatamente o que Quaritch queria, e ele envia seus homens atrás delas. Uma longa perseguição começa debaixo d'água, e como as crianças precisam parar para respirar, isso dá tempo para os humanos alcançarem Loki, Tuki e Rhea, capturando-os com uma rede. Assim que Spider vê seus irmãos sendo levados a bordo, ele tenta lutar para resgatá-los, mas é rapidamente dominado pelos humanos e enviado de volta para dentro, enquanto as crianças são amarradas ao corrimão. Nesse momento, Jake e o restante dos moradores aparecem, mas param de atacar ao perceberem que seus filhos são reféns. Quaritch pega o comunicador de Loki e exige que Jake venha sozinho se não quiser perder seus filhos. Quando Jake começa a se aproximar, Pyke surge de repente e pula sobre o navio, aterrissando em cima dele e destruindo-o com suas nadadeiras e cauda. Ele também afasta os soldados, pois as balas não fazem efeito contra ele. Agora, com os humanos distraídos, Jake chama os outros para atacar o navio, e os baleeiros voltam seus barcos para atacar Pyke com arpões, fazendo com que ele retorne à água. Uma batalha feroz começa entre os navios humanos, com os navios ganhando vantagem graças às suas criaturas, que se movem mais rápido no céu e se escondem debaixo d'água. Kiri usa sua conexão com a vida marinha para enviar plantas contra os submarinos, e quando o navio principal começa a pegar fogo após uma colisão com o barco, Spider aproveita sua posição para ativar os ventiladores e espalhar o fogo por todo o navio, destruindo também o painel de controle. O navio eventualmente para e começa a se encher de água. Enquanto isso, Jake enfrenta Quaritch em um combate corpo a corpo. Primeiro eles usam armas, mas Jake fica sem balas e envia seu Ikran para atacar o Quaritch, fazendo ambos caírem no mar. Os baleeiros continuam atrás de Pyke, atirando um arpão com uma corda de aço, mas Pyke dá outro salto e usa sua própria corda para destruir o barco. No navio principal, Neteyam finalmente consegue subir a bordo e libertar seu povo. As meninas pulam na água, mas Loki insiste em resgatar Spider, então Neteyam fica para ajudá-lo. Nesse momento, um dos soldados captura Kiri e a leva para o navio, amarrando-a também. Tuki convence Rhea a voltar para resgatá-la, mas ao chegarem ao navio, Quaritch aparece e empurra Rhea de volta para a água e captura Tuki. Enquanto os humanos começam a abandonar o navio afundado, Loki e Neteyam aproveitam para atacar de surpresa e libertar os outros. Spider, ao vê-los, junta-se à luta e se reúne com seus irmãos, mas logo precisam fugir, pois mais soldados chegam atirando. Neteyam ordena que seus irmãos pulem na água enquanto ele segura os soldados com sua própria arma. Isso dá tempo a Rhea aparecer com seu hilo e oferecer carona. Eles esperam por Neteyam, mas quando ele finalmente pula na água, revela-se que ele foi ferido por uma bala. O grupo leva imediatamente para uma pequena ilha, onde Jake e Neytiri tentam ajudá-lo, mas infelizmente Neteyam morre em seus braços. Nesse momento, Quaritch entra em contato com Jake, dizendo que está com suas filhas e exigindo novamente que ele venha sozinho. Jake manda Neytiri como reforço em sua Banshee e retorna ao navio com Spider como guia. Loki deveria ficar para trás, mas desobedece e também volta ao navio. Os soldados estão posicionados esperando Jake, mas Spider mostra a ele como entrar sem ser visto, permitindo que Jake jogue uma granada e inicie um incêndio. O caos causado pela explosão permite que Jake e Neytiri comecem a eliminar os soldados. Neytiri
Neytiri, tomada pelo luto, entra em modo fúria, assustando até Spider, que a evita por parecer um inimigo. Jake encontra Tookie e a liberta, mas descobre que Kiri está desaparecida. Quaritch, que viu Jake se aproximando, captura Kiri como refém, forçando Jake a largar as suas armas. Spider sai de seu esconderijo para implorar pela vida de Kiri, e Neytiri intervém, agarrando Spider como refém. Ela ameaça trocar uma criança pela outra, e quando Quaritch afirma que não se importa, Neytiri fere Spider para provar que está falando sério, levando Quaritch a soltar Kiri. Neytiri leva todos os filhos para a água, mas Jake decide ficar para enfrentar o Quaritch e impedir que ele volte com reforços. Os dois homens se enfrentam enquanto o navio afunda, prendendo Jake, Quaritch, Neytiri e Tookie dentro. Kiri e Spider conseguem escapar, e quando Loki aparece procurando pela família, os três se separam para cobrir mais terreno. Kiri usa sua conexão com as criaturas marinhas para encontrar Neytiri e Tookie e guiá-las para fora do navio. Enquanto isso, Jake coloca Quaritch em um estrangulamento mortal, deixando-o afundar no mar. Após lutar tanto tempo debaixo d'água, Jake fica sem ar, mas Loki o encontra e o guia até um espaço com ar, relembrando-o dos exercícios de respiração de Rhea. Spider, procurando sua família, encontra Quaritch inconsciente. Após muita hesitação, decide não deixá-lo morrer e o leva à superfície. Paikan retorna para resgatar Loki e Jake, e esse ato de heroísmo faz Jake finalmente dizer a Loki que está orgulhoso dele. Enquanto Jake e Loki se reúnem com Neytiri e as meninas, Spider deixa Quaritch em uma ilha, observando seu Ikran chegar para resgatá-lo. Quando Quaritch acorda e tenta convencer Spider a fugir com ele, o garoto ignora e volta para sua família. Algum tempo depois, a família realiza o funeral de Neteyam, seguindo as tradições do clã Tonowari. Após o ritual, Neteyam se torna um com a natureza, e Jake e Neytiri conectam suas mentes à Árvore das Almas para visitar a alma de Neteyam uma última vez.